O título da mensagem de hoje é Condições para sermos discípulos de Jesus. O verdadeiro cristianismo consiste em uma entrega absoluta ao Senhor Jesus. Jesus não está buscando pessoas que se dedicam suas tardes livres, ou os fins de semana, ou depois de aposentados. Pessoas que o procuram dessa forma. Ele busca pessoas que estejam dispostas a dar-lhe o primeiro lugar na vida. Parece difícil e para alguns até parece impossível, mas essa é a condição que Jesus convida pessoas para segui-lo. A única resposta adequada ao sacrifício de Jesus no Calvário é uma rendição incondicional a Ele. Jesus apontou exigências rigorosas aos que iam se tornar seus discípulos. Por exemplo, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Repetindo, renuncie-se a si mesmo. Segundo, tome sobre si a sua cruz. E terceiro, siga-me. Geralmente, certas pessoas que se tornam cristãs o fazem apenas para escapar da condenação do inferno e ganhar um lugar no céu. Enquanto isso, vivem preocupados em como aproveitar melhor os prazeres que o mundo oferece. Contrário a isso, o Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Repetindo, o mundo passa, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a escolha entre coisas efêmeras, passageiras, comparadas com as coisas eternas. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aceitamos que os soldados deem a sua vida por razões patrióticas. Não estranhamos que políticos, para divulgar suas ideologias, mas qual a característica da vida de um discípulo de Jesus? Vamos expor algumas condições de um discípulo de Jesus, segundo a Bíblia, e por ele mesmo exigidas ou expostas. Um amor especial a Jesus. Encontramos em Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, alguém pode pensar consigo, mas como eu aborrecer meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos e irmãs, e ainda aborrecer minha própria vida? Condições para seguir a Jesus? Ah, não, aí não dá.
Agora quero dizer, explicando melhor ao nosso ouvinte, que Jesus não está recomendando odiar os familiares. Isso seria impróprio porque seria uma contradição da própria Bíblia. Imagine, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quando o escritor Paulo declara que se alguém odiar seus familiares e disser que ter amor aos seus familiares e não se importar com a segurança deles, com a alimentação deles, com o cuidado deles, será pior do que o incrédulo. Então, mostrando que não é exatamente como pensamos aborrecer filhos, mas dar o primeiro lugar à pessoa de Jesus. Como disse ele, qual é o primeiro mandamento em importância? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, colocarmos Deus em primeiro lugar. E isso tem uma outra linguagem também, na Bíblia Sagrada, é a negação do eu. É a renúncia de si mesmo. É a renúncia do eu. É uma submissão tão completa ao senhorio de Jesus que o eu não tem direitos nem autoridades. E, por fim, nós temos aqui mais uma condição: tome sobre si a sua cruz. E aí você vai pensar, tomar a cruz é ter uma cruzinha com a cordão no pescoço, para todos verem que eu amo a Jesus Cristo? Não. Tomar a cruz também não seria um tipo de enfermidade, uma doença, uma angústia? Não. Então, a cruz, na verdade, à luz da Bíblia Sagrada, é um caminho escolhido deliberadamente no sentido de não nos envergonharmos de certas críticas e zombarias que fazem por causa da nossa condição de seguidores de Jesus. Nós já passamos por isso. Essa crítica, essa forma de zombar e outras palavras que às vezes usavam: ó, seu quebra-santo, seu protestante, seu isso, seu aquilo. Era uma manifestação contrária à pessoa que segue a Cristo. E isto seria encarado como uma cruz. Então Jesus repete: siga-me. Para entendermos o que isso significa, é necessário perguntar: qual foi a forma de viver do Senhor Jesus? Foi uma vida de obediência à vontade do Pai, mesmo na hora que se aproximava sua morte. E um exemplo disso nós encontramos em Lucas capítulo 22, versículos 39 em diante. Diz o texto bíblico: saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres ou se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aí está o exemplo da vida de Jesus. Foi uma vida cheia de zelo, paciência, tolerância entre os mais graves pecados.
em Lucas 7, 36 a 48, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ainda mais permanecermos nas palavras de Jesus. Isso é fundamental para um seguidor de Cristo. João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo caracteriza-se pela sua perseverança. Lucas 9, 62, e Jesus lhe disse, ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pessoas que se entregaram para Cristo, mas seus corações estão ligados aos prazeres do mundo e ele está dividido na sua forma de crer. E concluindo, dizemos, um amor entre nossos irmãos. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo só espera, tudo suporta. Então, que tal, meu prezado ouvinte? São as condições para sermos discípulos de Jesus. Você tem condições de poder aceitar o que Jesus recomendou para sermos seus discípulos? Lembre-se, ao contrário disso, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que dará o homem em recompensa da sua alma? Então veja se vale a pena aceitar as condições para sermos discípulos de Jesus.